Salve, salve, rapaziada. Boa quinta-feira para todos. Vídeo novo no ar no R-City, mais um vídeo. E hoje falaremos sobre a história do Água Santa, equipe de Diadema, finalista do Campeonato Paulista, vai encarar o Palmeiras e as finais se iniciam no próximo domingo. Então, o Água Santa vem fazendo história, é uma equipe muito jovem e, resumidamente, aqui no R-City, contaremos um pouquinho da história da grande surpresa do estadual de 2023. Acredito que seja até no Brasil, é a grande surpresa dos estaduais do Brasil. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá bom? Curta o conteúdo, dê essa força, ajude na divulgação do projeto do R-City, beleza? O Água Santa ele foi fundado em 1981, lá em Diadema, na rua Água Santa, no bairro do Jardim Eldorado. Água Santa, essa rua Água Santa fica na periferia de Diadema, um bairro muito humilde da região do ABCD de São Paulo. E o Água Santa nascia em 1981, a princípio para ser uma equipe de várzea. Foi criada por migrantes, especialmente nordestinos, mineiros e nortistas. Pessoas de fora de São Paulo acabaram criando o Água Santa por um simples motivo. Devido à vida simples, não tinha um grande lazer na comunidade, no bairro onde estava sediada a equipe do Água Santa. O time era o grande lazer dessas pessoas no início dos anos 80. Então, foi a possibilidade de lazer que as pessoas encontraram no início dos anos 80 e depois de alguns anos se tornou algo ainda mais sério. E atualmente estima-se que a equipe do Água Santa tem 10 mil torcedores, desde o início, lá no início da história, na periferia de Diadema, foi angariando torcedores. Obviamente que boa parte dessa torcida torce para um time grande e para o Água Santa. Mas, enfim, é uma torcida que em 2019 teve a quinta melhor média de público do estado de São Paulo. Então, é uma torcida que tem uma força muito grande aqui no estado de São Paulo e o Água Santa vem se destacando nesse quesito. Os torcedores eles são chamados de aquáticos, a torcida do Água Santa tem esse apelido, até porque o mascote é o Netuno. Então, obviamente, os torcedores do Água Santa são os aquáticos. E as torcidas organizadas, as principais torcidas organizadas do Água Santa é a torcida Aquáticos, a principal torcida organizada do Netuno, e tem a torcida Tubarão Azul. Aí tem a sede da Tubarão Azul. Dá para ver, né, que a história do Água Santa nasceu de um bairro simples. A sede também da equipe da torcida organizada é uma sede humilde, modesta, mas que está ao lado do clube em todos os momentos bons, momentos ruins, a torcida está junto. Então, torcida do Água Santa, a torcida em Diadema vem crescendo bastante. Agora, com a boa fase, a chance de crescer é ainda maior. O Água Santa, para ser mais exato, ele foi fundado no dia 27 de outubro de 1981, como uma equipe de várzea, como eu disse anteriormente. Não tinha a intenção de ser uma equipe profissional no início de tudo, mas ao passar dos anos, o Água Santa começou a conquistar todos os títulos de várzea. Conquistou ali na região de Diadema, tudo que era possível, o Água Santa conquistou. Aí sim, começaram a pensar. Depois de 17 títulos da várzea conquistado pelo Água Santa, foi pensado a profissionalização da equipe e ocorreu no dia 8 de dezembro de 2011, 30 anos após a criação do time de várzea. Essa comemoração de 30 anos acabou ocorrendo a profissionalização da equipe. Então, a equipe começou lá de baixo no Campeonato Paulista, mas de 2011 a 2015 teve uma sequência de acessos, até que em 2016 foi a primeira grande oportunidade do Água Santa. O Água Santa disputou pela primeira vez a elite do Paulistão. Então, o Água Santa chegou em 2016 para disputar o Paulistão
E óbvio, uma equipe modesta, uma equipe crua no mundo do futebol, dá até para dizer que sem malícia entre as grandes equipes do estado, e o Água Santa acabou caindo nesse primeiro ano. O novo acesso acabou ocorrendo em 2020, mas novamente, 4 anos depois, a segunda oportunidade do Água Santa disputar um campeonato paulista da primeira divisão, o Água Santa caiu novamente. Então, a única parte boa desse Paulistão de 2020 foi uma vitória contra o Corinthians, tá? Aí uma imagem da partida. O Água Santa foi rebaixado, porém venceu o Corinthians por 2-1. Então, o Água Santa venceu um gigante do futebol nacional e dava moral, obviamente, mas já era na reta final do Campeonato Paulista daquele ano. A situação do Água Santa já estava bem complicada e acabou não sobrevivendo, acabou caindo para a segunda divisão. E falando em vitória, deixa eu voltar essa imagem aqui. Essa partida foi outra partida emblemática e histórica para o Água Santa. O Água Santa, em 2016, venceu o Palmeiras, por coincidência, o adversário dessa final, e venceu por 4-1. O Água Santa goleou o Palmeiras. Então, fica aí também para os supersticiosos. Quem sabe pode ocorrer isso novamente. Óbvio que é outro momento, outro time para os dois lados, mas o Água Santa já goleou o Verdão e foi em 2016. E no ano passado, o Água Santa conseguiu o acesso. Ele caiu em 2020, em 2021 ele acabou subindo novamente para disputar a elite do Paulistão em 2022. O Água Santa em 2022 brigou até as últimas rodadas para não ser rebaixado e acabou se salvando. Se salvou ali na Bacia das Almas. O Água Santa ficou na Série A do Paulistão em 2022, conquistando apenas 11 pontos. A primeira equipe que caiu, a equipe da entrada da zona de rebaixamento, foi a Ponte Preta, com 9 pontos. Então, 2 pontinhos separou Ponte Preta de Água Santa, e por pouco o Água Santa não cai para a segunda divisão e, obviamente, não estaria vivendo essa linda história que está vivendo em 2023, essa história de superação, de um time modesto que vai superando as expectativas e chega na final do Paulistão. Então, esses detalhes acabam fazendo toda a diferença. A última partida do Água Santa no Paulistão do ano passado foi contra o Santos. O Água Santa já estava salvo, quem não estava salvo era o Santos, e o Santos acabou vencendo e se salvou do rebaixamento naquela oportunidade. E chegando nesse ano de 2023, falando um pouquinho sobre as passagens do Água Santa na Série A, até o momento, obviamente, o capítulo mais bonito da história da equipe profissional do Água Santa, até porque na Várzea o Água Santa conquistou inúmeros títulos, mas entre os profissionais o Água Santa tem muitos acessos, porém não tem título, briga pelo primeiro título na sua história. E o início do Água Santa foi muito irregular nesse Campeonato Paulista. Parecia que seria um ano novamente para brigar para não cair. Só que de repente a chavinha mudou no Água Santa e tudo se transformou. Fica aqui, as 4 primeiras rodadas, o Água Santa não conseguiu nenhuma vitória no Paulistão. Lembrando que o Paulistão tem 12 partidas na primeira fase e o Água Santa não venceu as 4 primeiras. Então tinha ido 1/3 da competição e o Água Santa não conhecia uma vitória. Perdeu para a Ferroviária, perdeu para o Corinthians, empatou com o São Bento e empatou com o Santos. Aí começou a deslanchar uma sequência de vitórias. Venceu a Portuguesa, o Ituano, o Santo André, perdeu para o Palmeiras, o adversário da final. Acabou perdendo por 1-0 lá em Diadema, um jogo bem complicado. O Água Santa dificultou bastante a vida do Palmeiras, mas acabou perdendo na oportunidade. O Red Bull Bragantino, o Água Santa venceu a Inter de Limeira, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto e venceu o São Bernardo. Até que chegou às quartas de final do Paulistão contra o São Paulo. Todo mundo imaginava que o São Paulo ia passar, jogando no Allianz Parque, casa do Palmeiras, que na oportunidade foi a casa do São Paulo, e o Água Santa acabou vencendo nas penalidades. E na semifinal a história é bem parecida.
O Água Santa segurou a partida até o final, segurou o empate contra o Bragantino e acabou vencendo também nas penalidades. Água Santa, que tem uma equipe modesta, uma equipe que joga basicamente contra as grandes equipes, o Água Santa joga naquele futebol mais fechadinho, buscando algum espaço, um contra-ataque para tentar surpreender, até porque é uma equipe extremamente modesta, não investiu pesado, não trouxe medalhões do futebol, como algumas equipes do interior faz, trazer jogadores consagrados. O Água Santa se limitou ali nas suas condições financeiras, não fez nenhuma extravagância, nenhuma loucura e vem dando certo. A boa organização, a boa administração do Água Santa coloca a equipe de Diadema na sua primeira final de Paulistão na história. E o Água Santa nesse Paulistão tem 14 gols marcados e 10 gols sofridos apenas. 5 dos gols marcados foi pelo Bruno Mezenga. Bruno Mezenga é o principal artilheiro do Água Santa na competição. Cria da base do Flamengo, rodou por várias equipes aqui do estado de São Paulo. E em 2023 está vestindo a camisa do Água Santa e vai disputar a decisão do Paulistão. Júnior Todinho marcou 3 gols e Lucas Tocantins com 2 gols. Esses 3 jogadores são os principais artilheiros do Água Santa. 10 dos 14 gols estão divididos entre esses 3 jogadores bem importantes na temporada para o Água Santa. Então tá aí um breve resumo do Água Santa, um pouquinho da história, uma equipe que veio da várzea ao longo do tempo, conquistou títulos na várzea. O Água Santa, com o tempo, percebeu que a várzea era muito pequena para ela e ela acabou se desbravando no mundo das equipes profissionais e deu certo. Depois de 12 anos após a profissionalização do Água Santa, o Água Santa chega à final de um campeonato paulista. A primeira equipe de Diadema que disputa a decisão da elite do Paulistão. Que história legal do Água Santa, uma equipe modesta, uma equipe humilde, literalmente da quebrada de Diadema, chega para a final do Campeonato Paulista. Então, não dá para desacreditar de ninguém. Uma boa gestão, uma boa administração pode levar times ditos pequenos para lugares inimagináveis. E o Água Santa chegou lá e agora tem 180 minutos contra o Palmeiras para, quem sabe, aí sim fazer mais história, conquistar o Campeonato Paulista. Será que é possível? Você que é torcedor do Água Santa, que não é, se inscreva no canal, curta o conteúdo, dê essa moral aí, desse resumão da história do Água Santa, tá bom? No final de semana falaremos um pouco mais sobre a partida entre Água Santa e Palmeiras, aquele pré-jogo tradicional aqui do R-City, mas dê essa moral pra gente e pro Água Santa, porque o Água Santa merece. Diadema tá na final do Paulistão, graças ao Água Santa. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!